Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem, nesse vídeo aqui eu quero trazer alguns pontos sobre esse primeiro jogo do Daniel Paulista e sobre o que se passa hoje na cabeça do torcedor. Torcedor, o que eu tô querendo dizer é aquele torcedor que sempre vai para o estádio, que sempre está frequentando a Ilha do Retiro, torcedor que sempre está assistindo para o seu tempo para assistir um jogo do esporte. Tá entendendo? Esse sim é o torcedor, né, que vive o esporte ali, que fica ali na sua casa também, liga a sua televisão para assistir, compra um negocinho ou outro, reúne a família. A visão desse torcedor para essa temporada desse ano. Vamos esquecer os cronistas aí, os repórteres e muitos influenciadores também que tem muito direito, às vezes, lá na Ilha do Retiro. Enfim, esse vídeo aqui, rapaziada, que eu tô querendo dizer para vocês, que eu quero falar para vocês, é que é sobre um vídeo meu, já antigo, que eu já tinha visto e tinha comentado sobre um torcedor do esporte, que tem um canal aqui no YouTube. Ele me falou, mesmo assim, cara, eu tenho medo, sabe o que é? O meu maior medo do esporte é que o esporte se torne um clube de Série B. Só saiba jogar a competição da Série B. Enquanto isso, a gente vê clubes aí do cenário brasileiro jogam a primeira divisão, passa 3, 4, 5 anos, 10 anos, 8 anos, e muitos aí que ainda continuam na primeira divisão, não jogam a Série B desde muito tempo. Então meu maior medo é que o esporte se torne um time de Série B, suba, caia todo ano. Então hoje a gente, torcedor do esporte, a gente vê dessa maneira nosso clube. O esporte, com o jogo de ontem, os jogadores passaram, tiveram aí chance de se recuperar, entrar na forma física, entrar no estilo de jogo que o Daniel Paulista deseja e o Daniel Paulista quer. Vários jogadores saíram, pediram para sair. Cara, esse ano do esporte é o ano o pior de todos os tempos. Se a gente for parar para analisar, o pior de todos os tempos. Eu comecei a frequentar a Ilha do Retiro, para ser sincero aqui para vocês, ali em 2012. 2012 que eu comecei a frequentar, ir para a Ilha do Retiro. Sou muito novo, né? Muito novo. Comecei muito novo. Mas desde os meus 10 anos que eu acompanho o esporte e vejo o esporte. Eu nunca presenciei isso. Nunca presenciei isso. Já estou em uma certa idade, mas certa idade é assim, 30 anos, né? 33 ali, essa faixa. Mas é uma história que eu já presenciei muitas, cara. Hoje o torcedor do esporte está com aquela sensação de abandonou, vou esquecer o esporte esse ano, porque esse ano já está, esqueci, abandonado. O foco é Série B para o próximo ano. O time tendo chance, criando no primeiro tempo, ontem, nas quartas de finais, pela Copa do Nordeste, jogando contra a equipe do Ceará. A gente sabe que do outro lado tem uma equipe que também teve a mesma paralisação que a nossa, teve o mesmo foco que o nosso, mas a gente estava jogando dentro de casa, cara. No primeiro tempo o Sport criou uma bola ou outra ali, teve uma evolução muito grande, mas no segundo tempo o time caiu de rendimento.
time não conseguiu jogar bola. O torcedor viu mais o Ceará jogar bola. A única chance que o Sport teve, claríssima no segundo tempo, foi aquela oportunidade que o Carlos Alberto teve. Antônio Carlos, não sei. Cara, o torcedor do Sport tá cansado disso. E quer acreditar, não vamos desistir. É pelo esporte, é pela camisa. Não dá, rapaziada. Não dá. Vocês acham que o próximo jogo do Sport contra a equipe do Juventude o torcedor vai estar confiante? O jogo contra a equipe do Botafogo vai dar um bom público na Ilha do Retiro? Não vai, meu amigo. Não vai. Enquanto os jogadores não mostrar nada, não mostrar algo para a torcida. Então, esse é o sentimento hoje do torcedor do Sport. Assistindo o jogo, acompanhando, vendo outros times, as outras equipes. A gente está na Série A com 3 pontos. O próximo jogo da gente é contra a equipe do Juventude, porque foi tirado o jogo do Flamengo. Então, vocês querem que o torcedor confie? Confie não. Eu, particularmente, estou sendo aqui sincero para vocês, não confio mais nesse elenco. Para esse elenco ganhar minha confiança, tem que mostrar algo. Lucas Lima andando dentro de campo, cara. Andando dentro de campo, Lucas Lima. Ele não era nem para ter batido aquele pênalti. 35 anos, já deu para Lucas Lima. Série A não é o lugar dele. Série A não é o lugar dele. Infelizmente, tô falando aqui com um torcedor, pô. Eu vejo as coisas, não sou fanatismo não pro jogador, não. Então, é isso. A minha visão. Beleza? Olha só, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui, dar uma sacada no pós-jogo que o Daniel Paulista acabou falando aí sobre esse jogo, nessa eliminação do Sport pela Copa do Nordeste ontem, e o que ele acha, né? Aonde o time evoluiu, aonde tem a melhorar. Não sei se foi falado aqui sobre reforços. Vamos acompanhar aí, beleza? Mas antes disso, rapaziada, se inscreve aí no canal, né? Ativa o sininho e deixa o like, vamos embora. É claro que você não é responsável pelo que aconteceu antes desse retorno, mas obviamente se esperava uma classificação, essa nova história reescrita para a sequência da temporada. A minha pergunta é bem objetiva: o quanto te preocupa, no quesito confiança, essa eliminação aqui na Ilha do Retiro, se bem que a equipe fez um bom jogo? Boa noite. Bom, boa noite. Acho que hoje, nesse momento, há uma mistura aí de sentimento, né, pelo aquilo que foi o jogo. Acho que um aspecto é acreditar que poderíamos ter classificado. Jogamos, acho que para isso, né? Trabalhamos para isso, queríamos isso, mas infelizmente nas penalidades o nosso adversário ele foi melhor e mereceu nas penalidades acabar com a classificação. Mas eu acho que o nosso momento eu também tenho que avaliar o que nós apresentamos como coletivo, né? Mesmo com pouco tempo de trabalho, né? Apesar de ter aí dias sem jogos, mas o Sport está passando por um momento de reconstrução, um momento de uma reorganização. Tem jogadores saindo, jogadores chegando, um momento onde nós estamos tentando equilibrar o mais rápido possível a equipe e tentando, dentro dos trabalhos, trabalhar todos os setores do campo, e isso não é fácil. Mas eu particularmente assim, gostei de muitas coisas que eu vi no jogo. Claro que enxergo que há muita margem para evolução em todos os setores, em todos os momentos,
Mas eu gostei do que a equipe apresentou, principalmente no primeiro tempo. Acho que foi uma equipe que jogou dentro de casa mostrando que queria vencer, se impondo ao adversário, e nós não enfrentamos qualquer adversário, nós enfrentamos um adversário que vem bem, confiante, que tem excelentes jogadores, tem um grupo já definido há um certo tempo, um trabalho de longa data com o seu treinador, de uma filosofia definida. Então, assim, nós tivemos também muitas coisas positivas, que é aquilo que nós temos que trabalhar para melhorar. Claro que enxergo que temos que evoluir em muitas coisas. Acho que o segundo tempo nós caímos um pouco na questão do rendimento, principalmente após o momento que o Ceará adiantou a estruturação de marcação ofensiva e nós perdemos a mobilidade no meio campo, coisa que estávamos muito bem no primeiro tempo, conseguindo envolver o adversário, tendo superioridade no meio campo. Por isso que no primeiro tempo acho que nós tivemos essas vantagens. Mas aqui é um início de trabalho, né? Temos que seguir em frente. É claro que a frustração pelo resultado hoje, pela não classificação, vou dizer assim, ela está na nossa cabeça, mas somos profissionais. Eu acho que ninguém aqui está vivendo isso pela primeira vez. Amanhã é um novo dia e agora o foco tem que ser o Juventude na retomada aí do Campeonato Brasileiro. Daniel, boa noite. Hoje você teve o Hereda em campo. E num dado momento, no segundo tempo, antes dele sair, ele caiu, balançou negativamente a cabeça, o Cariús atravessou o campo, foi lá e disse, vamos, levanta. Ele ficou mais 1 ou 2 minutos em campo e saiu. Qual era a condição de jogo hoje do Hereda? Ele sempre estava colocando a mão ali na região do pubis. Como é que você definiu que ele viesse para o jogo? E sobre essa questão das mudanças que você falou, chegadas, saídas, uma semana para o jogo, para esse jogo importante, houve uma quantidade importante de atletas afastados. Como se deu essa decisão e a tua participação também? Obrigado. Bom, com relação às mudanças no elenco, acho que isso é natural, é normal, principalmente numa equipe que infelizmente não teve rendimento e não teve resultado até aqui. Então mudanças elas se faziam necessárias. Fizemos as alterações em cima de um tempo já de observação do próprio elenco, né, onde nós tivemos quase que 2 semanas de trabalho. E entendemos que as mudanças elas tinham que acontecer no sentido que foram feitas, né? Agora o clube continua no mercado, à procura de jogadores para termos uma reposição, principalmente em termos de características e termos também mais opções à disposição. Mas houve uma resposta do grupo extremamente positiva, né? Então nós temos que enaltecer o que nós vimos de bom hoje. Em cima disso, continuar trabalhando para melhorar. E com relação ao Hereda, o Hereda vinha fazendo muito bem o seu trabalho dentro da pré-temporada. Nos últimos 10 dias ele treinou de uma forma praticamente consecutiva. No dia que vocês estiveram no CT, hoje é quarta, foi na segunda-feira, foi onde ele teve uma recaída no sentido de apresentar algumas dores e nós, por uma preservação, deixamos ele fora daquela atividade para que ontem ele pudesse trabalhar normalmente. Foi o que fez. Infelizmente é um jogador que precisa ainda de cuidados, né? Mas é um jogador importante. Enquanto teve condições de suportar a carga do jogo, foi muito bem. E seguimos trabalhando dessa forma. Acho que isso é com o Hereda e com qualquer outro atleta dentro do nosso grupo, porque vamos trabalhar sempre com dados, com coerência, para que tenhamos tudo sempre à disposição. Daniel, boa noite. Falar um pouco mais sobre essa questão do elenco, porque no segundo tempo a gente, concordo com a visão que você colocou, a queda do rendimento, também pode ser relacionado a essa questão de opções, né? É natural o treinador buscar no banco de reserva características para suprir problemas que estão sendo vistos dentro de campo. E ao te questionar isso, não é nem de longe para desvalorizar o que o esporte já tem hoje, mas o que é que você enxerga que faltam de características para esse elenco do esporte? O que é que, na tua visão, são características prioritárias que o esporte tem que buscar no mercado, independente do setor de campo? Mas a gente observa que, por exemplo, o setor de ataque para as pontas, até você já tinha colocado para a gente na entrevista, imagino que para a defesa também, para o meio campo. Quais são essas características que o esporte busca no mercado para a sequência da temporada? Olha, nós continuamos procurando ainda atletas para todos os setores do campo, porque se faz necessário, né, para o fortalecimento do nosso elenco. Existem 2 jogadores que, acho que como já tem notícias do Mateuzinho e do Ignacio, que podem, né, ser concretizados. Está tendo uma situação bastante
avançada, que acho que chega também para acrescentar. Outros atletas estão sendo também procurados, também no setor defensivo, mais jogadores ali para o meio campo. Então, assim, o mercado não é fácil encontrar jogadores, mas precisamos de jogadores, primeiro, que jogadores que queiram vir ao clube, que entendam o momento que o esporte está passando, que enxergam o esporte como uma oportunidade, que enxergam o esporte como uma grande equipe como ele é, e ter muito campeonato ainda pela frente. Então, esse é um ponto extremamente importante. Segundo, jogadores que atendam às características que precisamos, jogadores mais ágeis, de mais mobilidade, jogadores mais agressivos, independente do setor do campo em que eles atuem. E terceiro, jogadores que caibam dentro das possibilidades que o clube tem, que também, então, assim, são várias linhas que precisam estar coincidindo para que nós consigamos fazer boas contratações para fortalecer o nosso elenco. Acho que estamos no caminho certo, mas as coisas elas não acontecem do dia para a noite. No momento, estamos trabalhando o que nós temos à disposição. Acho que a resposta hoje foi muito positiva, principalmente pelo primeiro tempo que fizemos, e isso é um trabalho, cara. É um dia após o outro, jogo após o outro, e esperamos que contra o Juventude aqui possa se apresentar ainda melhor, com mais consistência, com mais mobilidade para, nos momentos mais difíceis, superar os grandes adversários que nós teremos pela frente. Daniel, boa noite. Hoje foi um jogo com história individual, uma partida eliminatória, jogo único da Copa do Nordeste. Mas na segunda-feira contra o Juventude, apesar de ser um início de trabalho da sua parte, é um jogo dentro de um campeonato que o Sport já tem um histórico bem negativo nessa temporada. E aí eu queria te perguntar, como treinador, como passar essa mentalidade de tranquilidade de um início de trabalho para que você possa implementar as suas ideias com tranquilidade com os jogadores, mas sem ignorar essa situação negativa na tabela que o Sport está vivendo. É uma situação que, assim, a gente não tem de onde correr sobre isso, A situação ela é o que todo mundo sabe, em termos de classificação, em termos de número, mas é um novo trabalho que está se iniciando. Então, assim, nós temos consciência e responsabilidade em cima do momento, mas eu tenho que olhar para frente. Eu não tenho como mexer no que já aconteceu para trás. Então, assim, eu preciso ter aproveitamento daqui para frente. Nós precisamos conquistar ponto, nós precisamos ter mais regularidade, nós precisamos ter mais consistência, se apresentar no nível, no mínimo, como apresentamos hoje, e trabalhar cada vez melhor para melhorar, porque hoje nós fizemos um jogo ok contra o Ceará, mas eu vou querer mais, eu quero mais. Eu acho que isso foi o tom até da minha conversa com os atletas aí pós-jogo. Foi bom? Foi, mas temos que fazer mais, temos que nos cobrar mais, porque mesmo sendo bom para um início, mas não foi o suficiente para buscar a vitória. E nós precisamos de vitória, nós precisamos de gol, nós precisamos continuar sendo defensivamente mais sólidos como fomos hoje. Acho que nós enfrentamos um adversário de qualidade, volto a ressaltar, e sofremos pouco, em alguns contra-ataques, principalmente no segundo tempo, porque a equipe em determinado momento perdeu essa mobilidade que eu disse, principalmente no setor de meio campo, e aí nos erros de passe proporcionou ao adversário contra-ataques que foram perigosos, mas mesmo assim, em transições, nós conseguimos ainda pela força da nossa equipe conseguir neutralizá-las. Então, acho que esse é o caminho, seguir trabalhando, focando que nós temos que olhar sempre o próximo jogo como a nossa decisão, olhar o que nós podemos fazer, jogar o máximo pelos 3 pontos que teremos pela frente. Daniel, boa noite. Boa noite. Sou Alexandre Raposo, do Mosaico Esportivo. Você falou que o Sport teve impor, mais o jogo, tentou impor, mas ele esbarrou na falta de passe, errando muito passe, a criatividade também não estava muito boa e finalização também. Eu queria saber o seguinte, nesse período que você começou agora, algo não assimilado pela equipe? Não, eu acho que assim, os erros que você citou aconteceram, acho que alguns deles pelo momento, pela ansiedade de querer resolver a partida de qualquer forma, então isso precipita principalmente a questão de passe, porque todo mundo quer ajudar, todo mundo quer sair na frente do marcador, porque a gente sabe que se fizesse um gol na frente, talvez um pouco mais de tranquilidade dentro da partida aconteceria, e novos espaços também, porque enfrentamos um Ceará que ficou no primeiro tempo principalmente jogando no seu campo, se defendendo e apostando em contra-ataques, e você jogar contra uma equipe assim é muito difícil, é complicado, porque é muito perigoso. O Ceará é muito rápido, tendo principalmente o Pedro Henrique pelo lado esquerdo, muito veloz,
atleta que faz uma transição muito bem, mas faz parte do trabalho. Eu acho que isso, com o tempo e com a volta de resultados, com a volta de performance, acredito que esses erros eles vão diminuir e, consequentemente, o rendimento da equipe como um todo, ela vai melhorar. Daniel, boa noite. Esse ponto do Sérgio Oliveira jogando no meio de campo e o Lucas Lima mais pela direita tem sido muito debatido por mim e por vários colegas aqui presentes nas resenhas. Como é que tu enxergas isso? É o primeiro jogo ou há uma possibilidade de continuar o Lucas pela direita para que o Sérgio Oliveira possa jogar no meio? Mais ou menos por aí, o que é que tu pode dizer? E os pontos positivos, você poderia citar melhor para a gente quais são os pontos positivos que você mais olhou na partida de hoje? Obrigado, boa noite. Bom, boa noite, Alessandro. Não, acho que com relação ao Lucas e o Sérgio, acho que o Lucas, no momento defensivo, ele se posiciona mais marcando pelo lado direito, porque alguém precisa fazer aquele corredor pelo lado. Mas, assim, enxergo que quando a gente teve a bola, nós conseguimos fazer quase que um losango no meio campo. Em muitos momentos, o Lucas vindo para dentro para criar superioridade, ter 4 homens por dentro. Acho que isso, no primeiro tempo, para a estratégia de jogo contra o Ceará, funcionou em muitos momentos. É claro que o Lucas é um jogador extremamente inteligente. E aí, quando você enxerga uma equipe muito compactada como a equipe do Ceará, principalmente no primeiro tempo, e tirando o espaço do meio campo, ele faz ali algumas caídas pelo lado direito para jogar com o lateral e criar uma alternativa de procurar um espaço mais livre. Acho que em muitos momentos do primeiro tempo funcionou e funcionou bem, né? É uma coisa que a gente vai estudar para uma sequência, até porque eu acho que a gente, quanto mais atletas de boa capacidade nós tivermos dentro do meio campo para tratar melhor a bola, isso é muito importante. Vejo que há muita margem para crescimento, foi só o primeiro jogo e talvez uma filosofia e um jeito de jogar talvez que não era ainda implementado, ou pelo menos no último trabalho do último treinador que passou, isso não vinha acontecendo. É claro que tudo ainda está passando por uma análise de conhecimento, de enxergar se tem margem de melhora ou no momento que nós entendemos assim, bom, acho que a gente estagnou, paramos, temos que criar uma outra alternativa. É claro que a gente vai procurar, dentro das peças que a gente tiver à disposição, a melhor situação para que a equipe possa jogar. E acho que pontos positivos que tiveram, acredito muito no primeiro tempo. Acho que funcionou a amplitude dos laterais no sistema ofensivo. Acho que o Rivera entrando para fazer um terceiro homem na construção de jogo funcionou muito bem em determinado momento. E aí, com Zé Lucas, Sérgio e Lucas, um trio ali por dentro também funcionou, criou superioridade, teve triangulação por dentro. Claro que vejo que pecamos muito no terço final. Acho que ou no passe ou na terminação de jogada, porque foram finalizações que talvez foram equivocadas em determinados momentos, porque em momentos era o passe, finalizou, em momentos que era para chutar, tentou o passe, né? Isso faz parte do momento, de tudo que tem acontecido dentro do clube, mas o mais importante é que a equipe foi organizada, sabe? Teve planejamento, foi cumprido a estratégia do jogo em muitos momentos e, como eu disse, isso é um processo, vamos seguir trabalhando e tentando evoluir sempre. Daniel, boa noite. Boa noite, Pedro. O Sport vem de uma sequência complicada, né, na temporada. Você queria muito fazer essa estreia na Era do Retiro e o torcedor abraçou, né? Até quando atletas que hoje não são tão queridos pela torcida foram acionados, a turma aplaudiu, buscou, tentou. E eu sinto que, mesmo o Sport tendo feito uma boa partida, a torcida está um pouco cansada, sabe? Está um pouco triste com esse momento que o clube vive. Você como ídolo, você como um cara que conseguiu recuperar tanto a vontade dos atletas em campo, quanto da torcida de estar junto. Que recado você poderia passar para a torcida nesse momento, depois de uma eliminação, tendo toda essa sequência de temporada pela frente ainda? Acho que o que o torcedor está sentindo é o que todos nós, e que eu particularmente estou sentindo muito. É um sentimento de, não sei se frustração talvez seria a palavra, mas assim, de tristeza pela eliminação, mas ao mesmo tempo eu acho que nós enxergamos uma equipe que teve uma postura aguerrida, que competiu, que brigou. E com relação ao torcedor, eu como treinador e acho que todos os jogadores, nós só podemos agradecer pelo que foi visto aqui hoje. O torcedor, ele comprou a ideia, ele veio para o campo mais uma vez, ele incentivou, em todos os momentos ele esteve do nosso lado, como você disse, em muitos momentos que às vezes a escolha talvez não é a que o torcedor queira para esse momento, mas entendeu que era a necessidade do jogo, era que a equipe necessitava. Então, assim, o sentimento com o torcedor é de agradecimento.
e da nossa parte, reconhecer que tentamos, lutamos, conseguimos, ainda temos que evoluir muito para vencer aquilo que eu disse. Fizemos um bom jogo, competimos, mas ainda está faltando mais, porque não foi suficiente para vencer. Então, temos que seguir trabalhando, procurando situações para evolução, mas o sentimento com a relação equipe e torcida, acho que hoje foi muito bacana e o torcedor, ele mais uma vez fez uma grande festa, ele veio, compareceu, nós só temos a agradecer e trabalhar para cada vez mais aproximar o torcedor do clube, para aproximar cada vez mais o torcedor da equipe, e só nós vamos conseguir isso com performance e com resultados. Daniel, boa noite. Acho que se a gente for olhar para toda a temporada, é inegável fazer esse comparativo, até porque hoje se refletiu mais uma vez, mas eu particularmente percebo o Sport com uma incapacidade muito grande para definir. Se a gente for olhar assim, o Sport teve a bola do jogo, por exemplo, aos 47, 48 do segundo tempo. Queria saber ao que tu atribui essa falta de capacidade para definir, se seria característica dos atletas que estão aqui, e aí vocês estão buscando o mercado, se é ansiedade, enfim, queria a tua análise e falar um pouco do retorno do Rafael Thierry, né? Ele voltou, na minha opinião, foi muito bem e é um dos pilares desse esporte aí para tentar uma reação. Obrigado. Bom, acho que sobre o Thierry, acho que foi muito bem, acho que como o sistema defensivo foi bem, acho que conseguiu neutralizar o forte ataque da equipe do Ceará. Acho que nós fomos sólidos em alguns momentos. É claro que isso é futebol, o adversário tem qualidade e em alguns momentos ele ia ter oportunidade, mas de uma maneira geral eu gostei do que eu vi, principalmente defensivamente. O Rivera também deu uma boa sustentação, a proteção aos dois zagueiros, e eu acho que isso ajudou bastante, né, nessa contenção. Com relação ao que eu disse, é o início de um trabalho, né, não adianta eu ficar olhando para trás. Eu acho que nós temos que melhorar o terço final do campo, é uma coisa que nós temos trabalhado diariamente para essa evolução. Eu acho que nós temos conseguido talvez o mais difícil, que é criar, né, produzir, estar bem organizado dentro do campo, atacar bem os espaços, chegar tanto pelos lados quanto por dentro, mas está faltando talvez um pouco mais de tranquilidade, o nosso momento de entender que, como eu disse, às vezes é um momento de toque, um momento de chute. Nós tivemos uma chance no final, mas também tivemos outras chances, inúmeras chances também durante o jogo, no próprio primeiro tempo, onde nós tivemos mais volume, mais oportunidades, e também não conseguimos fazer com diversos outros atletas. Então é uma coisa que vem muito no coletivo, que é uma coisa que a gente sabe que tem que melhorar, porque não adianta você fazer tudo certo, tá bem organizado, bem construído, mas se não conseguir colocar a bola para dentro, é um dificultador, porque sem gol não tem vitória, e sem vitória, infelizmente, fica muito difícil. Boa noite, Daniel. Eu queria, por gentileza, que você se aprofundasse um pouco mais nesse jogo aí contra o Juventude. Será um confronto direto na luta contra o rebaixamento, lanterna contra vice-lanterna. Eu queria saber o que é que você conhece desse time do Juventude, o que é que o Sport vai ter que fazer para anular as principais valências do Juventude e voltar lá de Caxias do Sul com 3 pontos na bagagem. Obrigado. Bom, é difícil se aprofundar muito na equipe do Juventude, porque nós estávamos trabalhando muito a equipe do Ceará. Claro que a partir de agora a página virou e nós vamos trabalhar em cima do Juventude, mas nós temos que ir lá com o espírito de enfrentar uma guerra, sabe? Que, como você disse, é um confronto hoje de duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, uma equipe que ainda não jogou oficialmente em nenhuma competição, mas claro que também vem de um início de um novo trabalho, apesar do Tencate já ter feito alguns jogos, mas é o início também de um trabalho lá, jogadores que também estão chegando de composição de elenco. Será um jogo muito difícil, mas eu acho que nós temos que ir com o espírito que nós apresentamos hoje, de competitividade, de brigar, de lutar e traçarmos uma estratégia para que lá possamos ter êxito. Nós vamos estudar muito a partir de amanhã a equipe do adversário, em cima dos dados que a gente tem, em cima de informações que nós temos, para que nós possamos nos apresentar melhor do que nos apresentamos hoje, para fazer um resultado diferente do que nós apresentamos aqui hoje. Oi, Daniel, boa noite.
A gente falando um pouco do primeiro tempo para o segundo tempo, você falou em alguns momentos, né, sobre o Sport acabar não tendo o mesmo êxito. Mas o que você acha que aconteceu para acabar perdendo um pouco dessa velocidade? A equipe do Ceará voltou um pouco mais organizada. Isso com certeza deve ter contribuído para o Sport tentar voltar a essa ativa. Mas será que o banco de reservas também, não é desmerecendo, mas há uma preocupação, não só por parte do torcedor, mas eu acredito que internamente também, para que cada vez mais haja contratações pontuais. Então, até onde isso consegue te afligir e, principalmente, se você acha que isso acabou também tendo interferência. Boa noite. Boa noite. Não, eu vou analisar o que aconteceu dentro do jogo. Aconteceu dentro do jogo nós fizemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceará, nós também temos que conhecer futebol, o Ceará melhorou, né? A equipe do Ceará marcou mais avançada e a gente não conseguiu ter mais a conectividade, principalmente no setor de meio campo, de fazer a bola sair da defesa para o meio campo, para chegar com qualidade e velocidade como chegou no primeiro tempo ao ataque. E eu acho que mesmo antes de fazer mudanças, né, o próprio Ceará também evoluiu e nós não conseguimos manter o mesmo ritmo. Faz parte do jogo, faz parte do futebol e questões assim de fortalecimento de elenco, contratações pontuais, nós estamos trabalhando para isso, a gente reconhece que é necessário, se faz necessário e desde o primeiro momento que nós estamos aqui sempre se falou dessa forma e vamos continuar trabalhando. Tem 2 jogadores que podem se concretizar aí a qualquer momento a chegada, vamos continuar trabalhando na busca de outros para fortalecer o elenco cada vez mais, mas assim, a qualidade existe, ficou provado hoje, mas precisa de evolução, precisa de ter uma melhora tanto individual quanto coletiva para que nós possamos transformar rendimento em um resultado melhor. Bem, rapaziada, esse aí foi as palavras de Daniel Paulista. Gostei dessa parte final que a gente viu, né? A gente prestou muita atenção nesse jogo, que foi o que eu falei. Segundo tempo, o Sport não jogou nada. O Sport viu a equipe do Ceará jogar. O Sport só teve uma chance. Foi com o Antônio Carlos. Carlos Alberto, né? Teve ali aquela bola lançada, ele... Enfim... Cara, eu vou fazer outro vídeo explicando sobre o que o Daniel Paulista falou, cara. É vender ilusão pro torcedor, rapaziada. É vender ilusão. Só resumindo aqui pra vocês. Beleza? Vai sair o vlog também daqui a pouco, aqui no canal. Então fica ligado. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho da notificação e também deixa um like, beleza? Tamo junto. É nóis.